Minha querida irmã, meu querido irmão em Cristo, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida neste exato momento. Eu não o chamei aqui hoje para falar de trivialidades, nem de preocupações passageiras do mundo. Eu o chamei porque o Espírito Santo me impeliu a compartilhar uma revelação que toca o cerne da sua eternidade. Esta é uma mensagem urgente, um mapa que foi desenhado por um dos maiores místicos que já caminhou sobre esta terra. São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio. Ele viu, ele soube, e ele nos advertiu sobre o momento mais solene e terrível da nossa existência, as primeiras horas após a morte física. Prepare seu coração, pois o que a alma vê nesse instante define o seu destino para sempre. Antes de mergulharmos nesta verdade transformadora e para muitos assustadora, eu lhe peço, em nome de Jesus, que você me ajude a levar esta luz a quem precisa. Se esta mensagem tocar a sua alma, se você sentir o calor da verdade, deixe o seu amém nos comentários. Curta este vídeo para que o algoritmo do mundo não silencie a voz da eternidade. Inscreva-se neste canal, pois aqui falamos sobre o que realmente importa. E se você conhece alguém que vive na ilusão da imortalidade terrena, cite o nome dele agora. Ele precisa ouvir isto. O Padre Pio, com seus estigmas e sua profunda conexão com o céu e o purgatório, tinha uma visão clara e aterrorizante do que acontece quando o último suspiro é dado. Não se trata de um sono, meu irmão, minha irmã. Não se trata de um vazio. É o despertar mais brutal e mais lúcido que você jamais experimentará. O corpo, essa vestimenta de carne que tanto nos distrai e nos prende, cai. E a alma, despojada, liberta de suas amarras sensoriais, é imediatamente confrontada com a realidade. E a primeira coisa que ela vê, nas primeiras horas, é a luz. Mas não é a luz que conhecemos, é a luz da verdade absoluta. Imagine por um momento que você viveu toda a sua vida em um quarto escuro, apenas com uma pequena vela. Você se acostumou com as sombras, com os cantos escuros onde você escondeu seus erros, suas omissões, seus pecados de pensamento e ação. Você até se convenceu de que esses cantos escuros não existiam, mas no momento da morte, a alma é lançada para fora desse quarto e confrontada com o sol da justiça, o próprio Cristo, que não apenas ilumina, mas que é a iluminação. A alma, ao se separar do corpo, passa por um choque de reconhecimento. Ela percebe com uma clareza que a vida terrena jamais permitiu a sua verdadeira natureza. Ela vê o fio de ouro que a ligava a Deus e, mais dolorosamente, ela vê onde esse fio foi cortado, manchado ou negligenciado. Padre Pio ensinava que a alma não precisa de um anjo para lhe mostrar um livro de registros. Ela se torna o próprio registro. Em um instante que transcende o tempo humano, toda a sua vida é revista.
Não em flashes, mas em essência. Você não apenas lembra o que fez, você sente o impacto de cada palavra, de cada omissão, de cada ato de caridade ou egoísmo. Pense naquilo que você escondeu no mais profundo do seu coração. Aquela inveja silenciosa, aquele julgamento cruel que você fez do seu vizinho, aquela preguiça espiritual que o impediu de orar ou de ajudar. Naquele momento, não há mais desculpas. Não há mais a névoa da autojustificação. A alma vê a pureza que deveria ter alcançado e a distância abissal que ela criou entre si e a santidade. É um momento de extrema vergonha para aqueles que viveram descuidadamente e de indizível alegria para aqueles que se esforçaram na santidade. O Padre Pio insistia que o maior terror dessas primeiras horas não é o diabo nem o fogo, mas sim a visão de si mesmo, na presença da perfeição. A alma vê o quanto Deus a amou, o quanto ele investiu nela e o quão pouco ela correspondeu a esse amor. Ela vê as graças desperdiçadas, os chamados ignorados, as oportunidades de salvação que foram trocadas por prazeres efêmeros e vaidades mundanas. O tempo acabou. O tempo de negociação, o tempo de arrependimento fácil, o tempo de amanhã eu mudo, tudo isso se dissolve. Resta apenas o agora da eternidade. A alma, então, é atraída irresistivelmente para o tribunal particular. Não é um tribunal frio e distante, é um encontro íntimo com o juiz, que é também o seu salvador. E aqui está a revelação mais profunda. A alma, em sua nova clareza, julga a si mesma. Ela não espera a sentença, ela a reconhece instantaneamente. Ela sabe com certeza absoluta se está apta para a união com Deus, se precisa de purificação, o purgatório, ou se por sua própria e livre escolha rejeitou a Deus de forma tão completa que a sua única opção é a separação eterna, o inferno. O Padre Pio, em suas visões e conversas com almas, descreveu a dor do purgatório como o desejo insuportável de Deus, combinado com a incapacidade temporária de alcançá-lo devido às manchas do pecado. A alma que entra no purgatório vê o céu, sente o cheiro do céu, mas não pode entrar porque ainda carrega o peso das suas imperfeições. E essa visão, essa proximidade e essa separação é a maior dor. É o fogo do amor que queima o que é impuro. Mas, meu irmão, minha irmã, o que é mais crucial é a velocidade. O julgamento é instantâneo. Não há tempo para argumentar, não há tempo para chorar por misericórdia depois da morte. A misericórdia é oferecida em vida. Nas primeiras horas após o falecimento, a alma simplesmente aceita o seu destino, pois ela vê a justiça e a misericórdia de Deus em perfeita harmonia. Ela entende que Deus é infinitamente bom e que ele respeitou a sua liberdade. Se você escolheu o mundo você terá.
Se você escolheu a Deus, Deus você terá. E aqui, aprofundando a visão do Padre Pio, devemos entender a natureza da memória que se revela. Não é apenas uma lista de ações, mas a intenção por trás de cada ação. Você deu esmola? A alma verá se deu por caridade genuína ou por vaidade. Você foi à missa? A alma verá se foi por devoção ou por mero costume social. Cada pensamento ocioso, cada palavra maldosa, cada momento gasto em futilidade, enquanto a alma clamava por alimento espiritual, tudo isso se apresenta com uma nitidez dolorosa. A alma percebe com terror a facilidade com que poderia ter escolhido o caminho estreito. Ela vê que as dificuldades que a vida apresentou eram, na verdade, oportunidades de santificação. A doença, o sofrimento, a perda, tudo o que parecia injusto na terra, revela-se como ferramentas de lapidação divina. E se a alma desperdiçou essas ferramentas, se ela murmurou e se revoltou em vez de oferecer o sofrimento, essa omissão se torna um peso insuportável. O Padre Pio nos alertava que muitos se perdem não por grandes crimes, mas pela mediocridade espiritual, pela falta de fervor. A alma que chega diante do juiz com as mãos vazias, que viveu uma vida morna, é rejeitada não por ódio, mas porque ela não cultivou em si o desejo ardente pela união divina. Deus não pode forçar o céu em uma alma que não o deseja ardentemente. A visão nas primeiras horas revela a frieza do coração. Pense na sua oração. A alma verá a qualidade da sua comunicação com o Criador. Você orou com o coração ou apenas moveu os lábios? Você buscou a intimidade com Deus ou tratou a oração como uma obrigação tediosa a ser cumprida rapidamente? A alma verá que o tempo gasto em oração era o único investimento que realmente importava, e o tempo gasto em distrações era o mais lamentável dos desperdícios. O Padre Pio, que tanto sofreu pelos pecadores, nos implorava para não esperarmos o leito de morte para nos arrependermos. A alma que morre em pecado mortal, sem arrependimento, nas primeiras horas vê a face de Deus, mas essa visão não é de salvação, é de condenação. Ela vê o amor que ela rejeitou, e é a própria alma que, em sua liberdade final, se afasta da luz, pois a luz é insuportável para o que é impuro e obstinado. O inferno não é um castigo imposto, é a escolha final da alma que prefere a sua própria vontade à vontade de Deus.
E para aqueles que esperam o purgatório, a visão é de esperança, mas também de dor excruciante. A alma vê a glória do céu e o tempo que ela terá que passar purificando-se. Ela não se revolta, pois sabe que a purificação é justa e necessária. Ela deseja o fogo purificador. E o Padre Pio nos ensinava que a maior caridade que podemos fazer por essas almas é a oração, pois elas estão presas nessa visão de desejo e espera. Elas veem a meta, mas precisam do nosso auxílio para acelerar a jornada. O que a alma vê, meu querido irmão, minha querida irmã, é a verdade nua e crua. Ela vê que tudo o que o mundo valoriza, o poder, a riqueza, a beleza física, a fama, não vale absolutamente nada. O único tesouro que ela leva são as obras de caridade, a fé vivida e o amor a Deus e ao próximo. Nas primeiras horas a alma entende, com uma profundidade que nos é negada agora, que a única coisa que importa é a santidade. E se você não buscou a santidade, o choque daquela visão será devastador. O Padre Pio nos alertava sobre a ilusão do tempo. Vivemos como se tivéssemos 1000 anos. Adotamos a procrastinação como estilo de vida espiritual. Amanhã eu me confesso. No próximo ano eu mudo esse hábito ruim. Quando eu me aposentar, eu oro mais. Mas o Padre Pio nos lembrava que o tempo é uma mercadoria finita e que a morte chega como um ladrão, sem aviso. E quando ela chega, a alma é forçada a confrontar a sua ficha de vida, completa e sem edições. Pense na sua relação com a Eucaristia. A alma verá se você recebeu o corpo de Cristo com o coração limpo, com devoção, ou se o tratou como um ritual vazio. A alma verá cada comunhão mal feita, cada sacrilégio, e o quanto isso ofendeu a majestade de Deus. E verá, em contraste, o poder transformador de cada comunhão fervorosa, o quanto ela o aproximou da santidade. O Padre Pio nos ensinava que a alma, ao se despir do corpo, perde todas as ilusões. Ela não pode mais se esconder atrás de títulos, diplomas ou riquezas. Ela se apresenta como é, um ser criado para amar e ser amado. E se ela não cumpriu essa missão, a tristeza daquela visão é o início do seu sofrimento. A alma vê que a felicidade terrena que ela tanto buscou era apenas uma sombra pálida da alegria que a esperava na união com Deus e que ela trocou o eterno pelo transitório. A profundidade dessa revelação exige que olhemos para a nossa vida com urgência. Não podemos continuar vivendo como se a morte fosse um evento distante e teórico. Ela é a porta de entrada para a realidade que Padre Pio via todos os dias. Ele via as almas que chegavam ao purgatório, e ele via as almas que se perdiam. E ele chorava por aqueles que, tendo recebido tantas graças, caíam na condenação por pura negligência. A alma vê, nas primeiras horas, que a vida era uma escola, um campo de batalha, e que o prêmio era a coroa da glória. E se ela falhou no teste, não haverá segunda chance. Por isso, a urgência deste chamado.
Por isso, a necessidade de despertar agora, enquanto o tempo da misericórdia ainda está aberto. O véu da ilusão terrena é rasgado e a alma vê o que realmente é. Meu querido irmão, minha querida irmã, se o que a alma vê é a sua própria vida refletida na luz de Cristo, então o desafio que lhe dou hoje não é para amanhã nem para a próxima semana. É para os próximos 5 minutos. O desafio é a reversão imediata da mediocridade. Padre Pio nos ensinava que a preparação para a morte não é um ato único, mas um estilo de vida. Você precisa viver cada dia como se fosse o seu último, mas com a serenidade de quem sabe que está em estado de graça. Portanto, o desafio prático e urgente é este: elimine a procrastinação espiritual e faça um exame de consciência rigoroso sobre os seus pecados de omissão. A alma que chega diante do juiz com uma lista de coisas que deveria ter feito é a alma mais sofredora. Você omitiu a oração? Você omitiu o perdão? Você omitiu a caridade para com os pobres? Você omitiu a correção fraterna? Você omitiu o estudo da palavra de Deus? Comece hoje a reverter o que a sua alma lamentará ter omitido. Primeiro, a confissão. Padre Pio era um confessor rigoroso, mas cheio de amor. Ele sabia que a confissão é a única maneira de limpar o registro antes que ele seja permanentemente selado. Não espere, não adie. Se você tem um pecado mortal em sua consciência, a sua alma está em perigo iminente. Vá ao sacramento da reconciliação hoje, não amanhã, hoje. A alma que morre em estado de graça, mesmo que precise de purgatório, vê a face de Deus e sabe que a salvação está garantida. A alma que morre em pecado mortal vê a face de Deus e se desespera, pois ela sabe que rejeitou o amor. Segundo, a caridade ativa. A alma, nas primeiras horas, vê o quanto o amor ao próximo é a verdadeira medida da fé. O Padre Pio nos ensinava que as obras de misericórdia são o único tesouro que podemos levar conosco. Olhe para a sua rotina. Onde você pode investir amor hoje? Não se trata de grandes doações, mas de pequenos atos de bondade feitos com grande amor. A paciência com o cônjuge, a palavra de encorajamento ao colega, o tempo dedicado a ouvir um filho. Cada um desses atos será visto pela sua alma como ouro puro diante do tribunal. Terceiro, a vigilância dos pensamentos. Padre Pio nos alertava sobre a guerra que se trava na mente. A alma, liberta do corpo, vê a origem e a consequência de cada pensamento impuro, invejoso ou orgulhoso que você permitiu florescer. O desafio é disciplinar a sua mente agora. Não permita que pensamentos de julgamento, luxúria ou raiva permaneçam. Substitua-os imediatamente por uma oração curta, uma jaculatória. Lembre-se, o que a alma vê é a pureza do seu interior.
Se o seu interior está cheio de lixo, a luz de Cristo será insuportável. Quarto, o desapego radical. A alma, nas primeiras horas, ri da tolice de ter acumulado bens que não podia levar. Ela vê a inutilidade das preocupações financeiras excessivas, da busca incessante por conforto e status. O desafio é começar a viver com as mãos abertas. Use seus bens para a glória de Deus e para o auxílio do próximo. Não seja escravo do que você possui. O Padre Pio, que vivia na pobreza, nos mostrava que a liberdade da alma começa no desapego material. Quinto, a oração fervorosa e constante. A alma que se encontra com o juiz e percebe que a sua vida de oração foi superficial, sente uma dor imensa. O desafio é estabelecer um tempo de oração inegociável, de qualidade, todos os dias. Não apenas o rosário apressado, mas um tempo de meditação, de diálogo íntimo com Deus. A oração é o único treino que prepara a alma para suportar a intensidade da luz divina. Se você não consegue suportar a presença de Deus por 5 minutos em oração agora, como você espera suportá-la por toda a eternidade? Meu irmão, minha irmã, o que Padre Pio revelou não é para nos aterrorizar, mas para nos despertar. A visão que a alma terá nas primeiras horas é inevitável. Você não pode fugir dela, mas você pode prepará-la. Você pode enchê-la de méritos, de caridade, de pureza e de amor. O tempo está se esgotando. Cada dia é uma página que está sendo escrita no livro que sua alma lerá em voz alta diante de Cristo. Não escreva mais páginas de mediocridade, de omissão, de frieza. Escreva páginas de fogo, de amor, de sacrifício e de entrega total. O desafio é viver a partir de hoje com a consciência da eternidade. Quando você estiver tentado a pecar, pergunte-se: como esse ato aparecerá na luz de Cristo nas primeiras horas após a minha morte? Quando você estiver tentado à preguiça, pergunte-se: essa omissão me afastará ou me aproximará do céu? A alma que se prepara com fervor, que se confessa regularmente, que ama o próximo e que busca a Eucaristia como seu alimento diário, essa alma, nas primeiras horas, não verá o terror, mas o júbilo. Ela verá a sua vida sim, mas verá que, apesar das quedas, o amor de Deus prevaleceu e que ela correspondeu a esse amor. Não se iluda com a ideia de que a misericórdia de Deus é automática. A misericórdia exige a nossa cooperação e o nosso arrependimento ativo. O Padre Pio nos ensinava que o maior insulto a Deus é presumir da sua misericórdia sem mudar de vida. A alma que morre nessa presunção, nas primeiras horas, vê o erro fatal de sua teologia preguiçosa.
Portanto, aceite este desafio. Viva hoje como se fosse o último dia. Arrependa-se profundamente dos seus pecados de omissão e comece a construir o tesouro que a sua alma levará. O tempo da colheita é breve, a eternidade é longa. Se esta mensagem o tocou profundamente, se você sentiu o chamado urgente de Padre Pio em seu coração, não guarde esta verdade para si. Compartilhe este vídeo com todos os seus grupos de contato. Seja um instrumento da salvação. Ao compartilhar, você está ajudando outra alma a se preparar para o encontro inevitável com o juiz. E isso, meu irmão, minha irmã, é um ato de caridade que será registrado em seu favor. Inscreva-se para que possamos continuar aprofundando as verdades da fé que nos levam à santidade. Que o Senhor o abençoe e o guarde, que Ele ilumine a sua face sobre você e lhe conceda a paz necessária para viver a santidade. Que a intercessão poderosa de São Pio de Pietrelcina o ajude a se preparar para o momento em que o véu se rasgar e a sua alma for confrontada com a luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz.